Boa noite, pessoal, tudo bem? Continuamos aqui o curso de Estatística e Probabilidade. O assunto da aula de hoje vai ser semelhante ao da semana passada. A diferença agora é que a gente vai trabalhar com gráficos envolvendo intervalos de classe e aprender como que faz um histograma, tá? Então, basicamente, a gente tem que pensar o seguinte. Quando eu tenho um número muito alto de dados, né, um número grande de dados coletados, às vezes não vai compensar ali eu fazer uma tabelinha simples, né? E colocando cada valor em uma linha. Né? Então, para representar esses várias informações, por exemplo, você vai falar lá sobre a idade. Aí você faz uma pesquisa onde o seu espaço, né, mostrar o seu mundo de onde você vai aplicar essa pesquisa, envolva pessoas de uma escola. Então, de uma escola, se você pega uma escola de ensino fundamental 1, né, você tem crianças de 6 anos até pessoas que trabalham lá, por exemplo, com 60 anos, né? Parece difícil, mas tem. Então, você pode ter aqui uma pessoa de cada idade. Então, nesse caso, você teria 62 linhas para fazer, 62 não, que dá 54, 56 linhas para fazer sua tabela simples. Então, nesse caso, é mais fácil a gente fazer um agrupamento desses dados. Então, a forma de agrupar esses dados é através de intervalos de classes. Para a gente determinar intervalo de classe, para saber quantas linhas vai ter, o bom senso diz bastante, né? No livro do Costa Neto, ele determina como K, alguns livros você vai achar como N, mas a primeira coisa que a gente calcula é a amplitude dos dados. Então, para eu calcular a amplitude dos dados, eu tenho que pegar o maior valor coletado menos o menor valor e dividir isso por K, onde K vai ser aqui o número de classes, quantas classes eu quero. Por que eu falo que é o bom senso? Vamos supor que você tenha 42 menos 22. Isso aqui dá 20. Então, se eu não quero trabalhar com números decimais, né, seria interessante eu utilizar um múltiplo, aliás, um divisor de 20, para poder fazer essa divisão de classes. Então, eu posso dividir, por exemplo, por 10 classes, vai ficar uma tabela aí com 10 linhas. Eu posso dividir isso com 20 classes, não compensa, né, obviamente, porque vai ficar como se fosse uma de cada vez, uma cada uma. Posso dividir em 4 classes ou posso dividir isso em 5 classes. Então, eu falo bom senso, porque o principal objetivo de você dividir em classes não é só você reduzir a quantidade de linhas da sua tabela, mas sim não perder informações relevantes. Porque às vezes eu coloco 4 e eu perco algumas informações que quando a gente vai analisar os dados, né? Então, às vezes eu coloco 5 e eu estou falando coisa demais, que não tem necessidade. Então, dependendo da atividade, a gente define aí como que calcula essas classes aqui, tá? Se o exercício é específico, fala que ele quer 7 classes, aí a gente vai obedecer, colocar 7 aqui, né? Nesse exemplo, ficaria 20 por 7, dá quase 3, né? Porque 21 daria 3. Vamos considerar isso aqui 2,9. Então, a gente vai considerar lá cada linha no intervalo de 2,9. Então, começaria em 22. A gente usa essa simbologia, né? Que intervalo, que o 22 entra na jogada, até o 22,9. É como se o 22,9 não estivesse nessa classe. Se tivesse algum valor 22,9, ele entra na linha de baixo. Então, essa barrinha aqui, ó, indica lá em conjuntos a intervalo fechado. É como se fosse x estivesse entre 22 e 22,9, podendo ser 22, né? 22 é menor ou igual a x, e não podendo ser 29. Na linha de baixo, essa medida de x vai ser menor ou igual que 22,9, e aqui o próximo valor que daria 24, 25,8. Vai acontecer que chegar lá no final, na última linha, pode ser que você não chegue em 42, ou chega em 42,2, ou chega em 39, em 41,9. Aí a gente faz o ajuste lá na última coluna, na última linha. Então, se
a sua divisão vai parar em 41,9, você pode, sem medo nenhum, colocar 42, até porque você tem uma idade ou um dado específico referente a 42, tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Considere o tempo gasto em segundos por funcionário de uma empresa para preencher esse formulário. Então, tem um formulário qualquer aqui, e aqui é dado o tempo desses funcionários, né? Nós temos 5, 3, 6, 9, 10. Temos 50 funcionários aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Vou determinar o rol disso daqui, né? Para saber lá em ordem crescente, né? Quais são os valores, e determinar quantas classes eu quero. Então, eu posso determinar aqui para 50, né? Vamos dizer que o bom senso, 5 classes. Então, ficaria 5 de 10 em 10, tá? Mais ou menos dessa maneira. Então, ele pegou a maior idade, que era 75, tirou a menor idade, que era 40. Então, 75 menos 40, o ideal aqui dá 35. Então, vou escolher um número inteiro, né? Um número positivo inteiro, o valor de K, que seja múltiplo, que eu não perca muitas informações. Então, a escolha dele aqui foram 7 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que aí fica tudo o número inteiro de 5 em 5. 40, 45, 45 a 50, tá? Uma outra anotação que a gente pode utilizar, se é de 40 a 45, 45 não entra aqui. Então, a gente pode fazer de 40 a 44. Não teria problema nenhum. Ou também a gente pode pensar, já que são os limites de 5, né? Quando eu penso em limites reais, eu vou pensar em intervalos. Então, já que começa no 40, eu tenho ali um espacinho, 40 e o 45, eu vou ter aqui um intervalinho de meio antes do próprio valor, né? Então, a gente chega também nessa forma, não é muito comum, mas se aparecer, vocês já sabem que é referente ao intervalo de classe, tá bom? Então, aqui foi determinado os intervalos de classe. E se eu olhar aqui a minha primeira linha, ó, eu escrevi aqui, a primeira anotação refere-se ao intervalo, não vou ler isso aqui não, mas é isso que eu falei. Explicação disso daqui, quando eu tenho essa barrinha, que são intervalos, e aqui, no caso, também representa intervalos, mas como 45 não está aqui, eu coloco até 44, tá? Considerando ali a pesquisa com idades inteiras, né? Esquece que a pessoa tem 2,5 anos. Ou ela tem 2 ou ela tem 3. Então, a gente consegue formar um histograma. Esse histograma aqui não é daquela situação, tá? Só coloquei aqui para vocês verem como que é um histograma. Ele é um gráfico de colunas, só que essas colunas, elas são emendadas, e além delas serem emendadas, ela tem que ter o mesmo comprimento. Então, ela vai ter comprimento do 0 até a primeira coluna, essa distância aqui vai ter que ser a mesma da de cá. Então, a gente faz um gráfico de coluna, só que um emendado no outro. Então, isso daqui é uma representação gráfica chamada de histograma. Então, é só você construir o gráfico de colunas e emendar todas as linhas, tá? A gente vai fazer isso daqui, por causa do exemplo que eu vou dar aqui abaixo. No histograma, que é representado aquelas colunas, né, que a gente faz aqui, existe também uma coisa que a gente pede como polígono de frequência. Aqui nós temos o exemplo lá das idades, né, desse exemplo que eu mostrei lá para trás, e feito um histograma, né, aqui ele não respeitou o mesmo distanciamento, justamente porque é uma distância muito grande, entre 0 e 39,5. Então, tem alguns livros que apresentam um espaço um pouco maior no começo, ou então apresenta uma setinha assim, né, tipo uma cobrinha ali assim, para indicar que tem um intervalo entre 0 até chegar ao próximo valor aqui. Então, feito o histograma, né, o histograma são as colunas, e a gente consegue determinar o polígono de frequência. Eu acho que é o que fala aqui. Então, como que eu determino o polígono de frequência? Eu vou pegar os pontos médios das minhas colunas. Então, imagina que eu tenho essa distância, ponto médio. Essa distância aqui, ponto médio. Vou pegar os pontos médios das minhas colunas e ligar, aqui também eu considero, né, como se tivesse uma coluna aqui para baixo, e vou ligar esses pontos. Então, vai formar aqui um polígono, né, que é uma figura de vários lados. Então, a gente tem aqui o chamado de polígono de frequência. O que é que muda da semana passada? Na semana passada não tinha intervalo de classes, né?
de 39 a 44. Até porque, né, gente, se você pensar bem, você vai construir uma tabela onde você tem 1 e 2. Fica fácil na hora da construção do gráfico, você saber que eleva 1 ou eleva 2. Né? Tipo aqui, se for 3, imagina que aqui vale 3 e aqui for 5. Então, a grandeza 1, ela tem 3 de frequência, e a grandeza 2 tem 5 de frequência, que é 5 aqui e 3 aqui. Né? Então, se eu for fazer um gráfico que está definido somente 1 e 2, por exemplo, então eu vou determinar aqui o tamanho dessa minha coluna. O problema é que se isso fosse em classe, se eu tivesse aqui os dados coletados, por exemplo, de 1 até 1,5 ou 1,9, deixa eu fazer isso aqui maior. Das coisas mal feitas. Cadê? Imagina que você tivesse aqui a grandeza. Isso é errado. Se eu tivesse aqui a grandeza, que fosse de 1 a 1,9, por exemplo, de 2 a 2,9. Na hora que você representa isso, então a frequência 3 unidades, 5 unidades, e aqui o seu x, fica difícil você saber, porque aqui eu coloco o 1 e o 2, porque são os valores. Como eu estou trabalhando um intervalo, essas 3 pode ser 3 números uns, mas também pode ser 3 1,8. Então, por isso que o cuidado na hora de construir o histograma, a gente tem que analisar o número de classe para não perder informação, porque qualquer valor que esteja entre esses caras aqui, são 3, então acaba ficando em aberto, a gente não sabe qual é o valor específico, só olhando para a minha tabela, né? Então, uma das formas de representar isso daqui é o próprio histograma, porque no histograma ele trabalha com um intervalo de classe. Então, para mim, não me interessa se é 39,5 ou se é 44,5, mas nesse intervalo eu tenho 3 representações. Então, eu acabo representando a coluna até o 3 de altura, né? Mas isso representaria o quê? Um intervalo que começa em 39,5 e acaba em 44,5. Então, o meu gráfico desse aqui ficaria mais ou menos assim. Começa em 1 e aqui o 2. Então, de 1 a 1,9, né? Vou colocar aqui o 2. De 1 a 1,9 seriam 3 opções aqui. Imagina que aqui 5 de 2 até 3, né? 2 a 2,9. Então, eu teria aqui essa coluna representando todo esse intervalo, tá joia? Então, a diferença dos exercícios é justamente essa. A gente só vai acrescentar agora o intervalo de classe e um tipo de gráfico que é o histograma, tá bom? Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui da atividade. Então, olha lá, os dados que se seguem representam as idades de algumas crianças. Amplitude total, eu vou pegar a maior idade que eu tenho, 7, que é o x máximo, certo? Deixa eu apagar isso aqui. O x máximo dos dados é 7. E o x mínimo, que são o menor valor das idades aqui, 0. Então, como é que eu faço essa amplitude? X máximo menos o x mínimo. E vou dividir pelo número de classes. Aqui em cima é a amplitude. Então, você já achou a amplitude. Na letra B, você já vai ter que dividir isso por 4. Como é que eu vou construir o histograma? Faz uma tabelinha. Bonitinho aqui. Bonitinho e faz tudo bagaceira. Espera aí. Você vai fazer lá a sua tabela. A tabela de cá vai ser os seus valores, né? Só para dar uma ideia, se eu fizer 7 menos 0 dá 7. Se eu dividir isso em 4, vai dar 3,5, 1,75. Então, a gente vai ter que começar do 0 até, aqui embaixo, né? Do 0 até o 1,75. Muito grande isso. Aí, quantas idades estão de 0 a 1,75? Eu não tenho decimal, né? Então, quem tem 0 ou 1 ano.
eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho aqui uma frequência igual a 9. Então, aqui o valor de x, né, das idades. Vou colocar a idade aqui. E aqui a frequência absoluta, tá? Então, são 9. Na hora de fazer a construção do meu histograma, eu sei que de 0 a 1, né? Depois aqui até 2. Então, a gente pode fazer meio que de 0 a 1,75, que daria aqui, eu teria uma coluna, né, com 9. Aqui seja 9. Essa seria a minha coluna, certo? Geral. Claro que vai ficar feio, né? Então, o que eu faço? Eu não vou colocar a escala desse tamanho, porque vai ficar umas colunas muito grossas. Então, se eu quisesse fazer mais organizado, eu vou considerar aqui até 2, né? De 0, 2, 4. Porque como vai indo aqui basicamente quase de 2 em 2, né? Então, dividir aqui. Essa seria a minha coluna, que representa ali do 0 a 1,76, que está mais ou menos ali perto. Nossa, hoje eu tô que tô, viu? Vou diminuir do 0 a 1,75. Começa a minha coluna, tá? Aí depois eu vou para a próxima classe, que começa em 1,75 e vai até quanto? É só aumentar 1,75, nesse caso 3,5. Então, quem está na idade de 1,75, 3,5? O 2 e o 3. Aí você conta, quantos 2 eu tenho? Quantos 3 eu tenho? Coloca o valor, vem aqui, até 3,5, você vai ter a coluna com determinada frequência aqui, tá? Então, fez o histograma. Basicamente, os exercícios são tudo em cima disso. Deu o conjunto de dados, você vai fazer o histograma, dividido em classe, né? Sempre achando a amplitude, bonitinho, e dividindo por aquele valor das classes. E aqui temos a variação, que é determinar a amplitude, vou dividir em 8 classes, construir a tabela. Aí, nesse caso, a tabela completa, a gente vai fazer no mesmo esquema lá, tá? Então, tô falando, essa mesinha tá de mal comigo. Então, você vai ter lá os intervalos, né, de um número até o outro, vamos dizer assim. Você vai ter a frequência absoluta, sei lá, 5, a absoluta acumulada, acumulou 5, aí vem a frequência relativa, vamos supor que sejam 100 dados, né? 5 de 100 dá 5%, e a relativa acumulada, 5%. Ah, o próximo intervalo, de C até D, foram 3. 3 não, 30. Então, 30, frequência acumulada, acumulou para 35, 30 de 100 é 30%, com mais 5 que já tinha, acumulou 35. Faz isso daqui, na hora de representar graficamente, escolhe o melhor gráfico que você quer, sem ser o histograma, tá? Tenta fazer outro tipo de gráfico, e depois você faz lá o histograma, né? Bonitinho aqui, as coluninhas todas juntinhas assim, e o polígono de frequência. Pontos médios, liga esses pontos médios, você tem o teu polígono de frequência, certinho? Então é isso, qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato comigo e a gente se vê no próximo momento. Um abraço, até mais, tchau, tchau.